Olá, amigos! Estamos entrando no ar, ao vivo, pela coluna Conversa Tributária, aqui com o Mauro Negruni. Quero saber se o pessoal aí tá chegando bem aí, o nosso áudio e vídeo. Ó, Valéria Silva já bombou, né? Estamos no horário hoje, estamos entrando ao vivo no ar. Boa noite, Valéria, tudo bem? Já começou a leitura do nosso livro? Não. Compliance tributário, as atualizações e outras discussões. Estamos no caminho? Ó, o áudio está bacana, segundo a Valéria. Muito bem, vamos dar um tempinho para os nossos amigos, né, que estão se conectando, estão chegando agora. Hoje nós vamos falar sobre exclusão. Ó, Egberto Coelho também já está aqui com a gente. Tudo bem, Egberto? Muito bem. Ó, a Valéria está dizendo que o livro tá bacana, a leitura do livro tá bacana. Que bom, é isso aí mesmo. A ideia é exatamente essa, a gente poder levar conteúdo também por conta das edições de livros, né? O Egberto também, outro dia que fizemos um sorteio, uma promoção, quando o Egberto gentilmente cedeu para a gente um e-book sobre FDREINF, DCTF Web, enfim, né? Aquilo que está na web, aquilo que está indo para a web, né? Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre COSIT, vamos falar sobre solução de consulta interna, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e como é que a gente faz a escrituração do registro 1050, esse carinha aqui, esse famigerado carinha 1050 aqui. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bem? Vamos dar mais um tempinho aqui para o nosso pessoal. E acho que é importante a gente já entender que a solução de consulta interna já traz no seu enunciado, já traz junto com a sua manifestação e sua justificativa que a coordenação de contencioso, ela coloca como uma solução para cumprimento de decisões judiciais. Então, meus amigos, vamos tratar do assunto então? Beleza. A gente tem a possibilidade de fazer a exclusão da base de cálculo do ICMS e da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente até falou, teve uma outra live que a gente fez aqui, explicou direitinho como é que funcionava, né, que no meu preço de venda, dentro tem uma parcela que é ICMS, essa parcela de ICMS é uma parcela que eu cobro do cliente, mas não é receita própria, porque eu repasso isso, faço uma apuração de ICMS e repasso isso para o governo do Estado. Então eu arrecado em nome do Estado, porque no meu preço de venda tem uma parte que é tributo, tanto de PIS, COFINS, quanto também de ICMS, né? Ou de ISS, se for o caso de serviços, ok? Bom, já falamos sobre isso, então tá bastante já explicado como é que funciona isso, ok? Bom, agora, boa noite, André. Tudo bem? O André entrou aí, o Anderson também entrou com a gente, bacana. Lembrem-se sempre de botar lá no lugar da onde vocês estão falando, que é para a gente poder mencionar aqui a cidade de onde vocês estão falando. Então vamos começar pela solução de consulta interna, número 13, da Receita Federal. Diz ela, exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição. Para fins do cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado, que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, depois repete só para a COFINS, né? No regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, deve ser observado os seguintes procedimentos. Então, a solução de consulta dá a visão, oferece a visão para gerar
segurança jurídica, para gerar segurança jurídica para o contribuinte na hora de fazer a exclusão da base de cálculo. Como a decisão do STF não coloca de forma clara como deve ser a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS e também não deixa claro qual é o ICMS, a Receita Federal do Brasil fez a sua interpretação, colocou lá os embargos, colocou outros questionamentos, né, modulação e tudo mais, e também pediu a operacionalização, ou seja, como deveria ser operacionalizado a exclusão do ICMS da base de cálculo. Para fazer isso, gente, a Receita então estabeleceu o seguinte: como ela não tem essa resposta do judiciário, o que ela fez? Ela interpretou como o valor do ICMS a ser recolhido. Então, eu vou pegar a apuração da minha FD ICMS-PI, onde eu fiz a apuração do ICMS, e a partir dela eu faço um rateio do ICMS a recolher, um rateio proporcional a todas as minhas CSTs, as minhas situações tributárias de PIS e COFINS, das contribuições sociais. Então, diz ainda a solução de consulta: o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor do ICMS a recolher, conforme entendimento majoritário firmado no julgamento de recurso extraordinário número 574/706. Na verdade, a bem da verdade, é o entendimento majoritário. Não é? Nós sabemos que são inúmeras as situações em que o judiciário julga e não define exatamente como deve ser a operacionalização. Não só no caso de tributos, não só no caso de julgamentos do STF, mas como um todo. E aí o que acontece é o seguinte: nesse caso, o fisco, a Procuradoria-Geral da União, né, a União, o governo brasileiro, questiona o STF perguntando então como fazer a operacionalização. Em virtude de não haver manifestação do judiciário, o que acontece? O próprio fisco estabeleceu uma regra, porque tem um bocado de gente fazendo, cada um começa a fazer do seu jeito. Então o fisco, a partir disso, colocou a solução de consulta dizendo: olha, para mim, fisco, para ter segurança jurídica, eu entendo que primeiro, o ICMS a recolher. Segundo, precisa fazer o rateio pela tipificação das situações tributárias da contribuição social. Então, eu vou pegar o valor do ICMS a recolher e vou fazer uma proporcionalização conforme as situações tributárias do PIS e da COFINS. Do PIS-PASEP e da COFINS. Que mais? A referida segregação do ICMS mensal a recolher para fins de exclusão proporcional do ICMS. Então, tem que ser mensal. Então, se eu tenho uma decisão transitada em julgado, eu vou pegar o ICMS lá dos meses em que eu pedi, vou pegar a FD contribuições e vou colocar a proporcionalidade no registro 1050. Bom, mas como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está entrando aqui. O Sérgio Mariano entrou, o Juliandre, o Sérgio está falando de Mogi das Cruzes com a gente, o Anderson está falando de Canoas, no Rio Grande do Sul, aqui pertinho, aqui do lado. Guilherme Parreira entrou aqui. Guilherme Parreira é de Cachoeira do Sul, se eu não me engano, interior do Rio Grande do Sul. Bom, então o que acontece? A gente pegando, né? Nós pegamos a solução de consulta, a gente lê ela na exaustão umas 4, 5, 6 vezes e a gente entende, né? Que o valor do ICMS que a Receita está esperando, a Receita Federal do Brasil está esperando que seja retirado da base de cálculo, tem que seguir, primeiro, a proporcionalidade da tributação da época. Então, pego o ICMS da época, proporcionalizo para a minha
FD ICMS, para mim é FD contribuições, para saber qual é a proporção conforme as minhas CSTs. Com isso, eu vou ter um valor mensal a excluir da base de cálculo, e essa exclusão é que eu vou declarar no registro 1050. Para quem chegou agora, mais uma vez eu vou lembrar. A Nail de Mello também entrou aqui, está em Sapucaia do Sul. Muito bem. Já tive lá na emissora da Nailde, tinha uma coluna lá, né? Já dei uma entrevista para ela. Muito bem. E aí, a gente tem essa proporcionalidade. Deixa eu achar um ângulo melhor aqui. Esta proporcionalidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher o registro no livro digital da FD Contribuições, proporcionalizando conforme a data desta apuração. Então, eu vou pegar, vamos supor que eu ganhei na justiça o direito de excluir o ICMS nos últimos 5 anos. Muito bem. Se for nos últimos 5 anos, o que vai acontecer? Eu vou pegar o ICMS lá de janeiro de 2013. Então, quanto é que é o valor do ICMS a recolher? Janeiro de 2013. Eu vou proporcionalizar como foi o comportamento das minhas situações tributárias da FD Contribuições, ou seja, de PIS e COFINS, e vou fazer essa proporcionalidade para o PIS e para a COFINS. E esses valores eu vou, então, declarar no registro 1050 da FD Contribuições de janeiro de 19. De janeiro de 19. Então, eu vou fazer o levantamento dos últimos 5 anos, dos últimos 10, dependendo do que a sentença deferiu no pedido. Tá? Cris Lisboa, querida aluna de Campinas, tudo bom? Beijo para ti. Então, o que acontece? Eu vou pegar o ICMS e vou proporcionalizar pelo seu período de apuração. Eu vou pegar o ICMS daquele mês e a minha composição das minhas contribuições sociais, conforme os seus tipos, suas situações tributárias, daquele mês. E a partir dela, então, eu vou ter várias situações tributárias que eu vou preencher no registro 1050 e vou declarar no registro 1050 por CNPJ, então por estabelecimento e por período. Tá bem? Então eu vou pegar janeiro da minha filial A, trago para cá. Janeiro da filial B, trago para cá. Fevereiro, e assim eu vou trazendo. Janeiro, fevereiro, março, abril, de cada uma das filiais. E vou trazendo para o registro 1050, declarando para o Fisco Federal quais são os valores de ICMS ao qual eu entendo que tenha direito, porque eu fui lá, peguei a FD ICMS-PI e fiz o rateio. Pode que em algum caso eu não estivesse entregando a FD ICMS-PI. Pode. Eu estava, por hipótese, numa situação de suspensão da minha inscrição estadual, enfim, pode ter alguma outra situação. Mas contribuí, mas não estava com a minha... recolhi o ICMS, mas não fiz a FD ICMS-PI. Por qualquer motivo que eu tenha feito, e não tenha FD ICMS-PI, eu vou, de qualquer forma, pegar os valores pagos nas guias de ICMS dos períodos e vou fazer também essa proporcionalização conforme a minha composição da situação tributária da FD Contribuições da época. Então, na verdade, se pega o ICMS, eu vou botar aqui por IE, né? Por inscrição estadual, e vou proporcionalizar, então eu vou ter a filial 1, a filial 2, a filial 3, e vou proporcionalizar na FD Contribuições. Vou pegar a FD Contribuições da época, e vou pegar a filial 1 e vou trazer para o 1050, o registro 1050. E vou colocar, olha, na CST 00 eu tenho X reais. Na CST 01 eu tenho Y reais. Na CST 02 eu tenho Z reais. E assim eu vou fazendo.
Depois eu pego a filial 2, faço a mesma coisa, a filial 3 a mesma coisa, por período. Janeiro, fevereiro, março e assim por diante. De forma que no meu livro de janeiro de 19, e só janeiro de 19, eu vou ter a declaração dos valores que vão ser, que vão fazer a geração do lastro da informação do ICMS que eu vou descontar na minha apuração de janeiro, ok? Na minha apuração de janeiro. Perfeito? Janeiro de 19. Então, eu vou fazer o levantamento de todo o período que eu ganhei na justiça, transitada em julgado. Vou fazer, então, todo este levantamento e vou trazer para mim a FD de janeiro de 19. Aí, em janeiro de 19, eu vou fazer, então, a exclusão da base de cálculo. Ou seja, eu vou pegar esses valores de ICMS e da minha apuração de janeiro de 19 é que eu vou retirar. Muito bem. Aí alguém poderá dizer assim, muito bem. Só que quando eu fizer isso, pode ser que no levantamento desse período todo, eu tivesse um valor de ICMS a recolher no todo, de todas as minhas filiais, de todas as minhas operações lá, eu tivesse um valor de ICMS de 100. E a base de cálculo da contribuição de janeiro de 19 fosse 90. Ora, se eu estou tirando 100 de 90, e no caso das contribuições sociais eu não tenho base de cálculo negativa, o que acontece? Eu vou excluir até o limite de 90, zerou a minha contribuição, e eu não vou, aqueles 10, eles ficarão perdidos. Eu não vou ter como excluir aqueles 10, no meu exemplo aqui, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá bem? Eu não vou poder fazer isso. Porque eu não posso gerar base de cálculo para outros períodos. Em janeiro se faz a compensação e acabou. Isto segundo a orientação da Receita Federal do Brasil. Está aqui no registro 1050, quando ele diz assim: este registro deve ser escriturado para a pessoa jurídica informar valores de ajuste, de acréscimo ou de redução da base de cálculo mensal da contribuição entre as diversas bases de cálculo da contribuição, especificada na legislação tributária. Bom, para tanto, considerando as receitas auferidas no período de escrituração, podem ser tributadas alíquotas distintas, alíquota básica, alíquota monofásica, alíquota zero, e assim por diante. Ou não serem tributadas, operações com suspensão, Então tem que fazer a proporcionalização. Faça necessário que a pessoa jurídica demonstre de forma segregada a parcela de ajuste, de acréscimo ou de redução da base de cálculo. Claro que nesse caso nós estamos falando só da redução, conforme o Código da Situação Tributária aplicável às receitas escrituradas. Beleza. Os valores de ajuste da base de cálculo segregados desse registro de controle deverão guardar correspondências com M215 e M615. M215 e M615 são os registros de ajuste. Então, eu vou fazer os ajustes e vou descrever para o fisco no registro 1050 qual é de onde eu tirei os valores. Ok? Então, eu vou fazer um ajuste no M205 e M615, M215 e 615, e vou fazer o lastro no 1050, ok? Agora vem a parte mais importante. Este registro só é habilitado na versão 3.1.0 do layout da FD Contribuições, a ser utilizado na escrituração dos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, a partir de 1º de janeiro de 2019 é que se pode utilizar o registro 1050. Tá? Só que o a partir não quer dizer que, então se eu não usar tudo em janeiro, eu posso ficar para fevereiro, março. Tá? Não há possibilidade, porque essa exclusão da base de cálculo, ela não é um crédito. Ela não é um crédito. Ela simplesmente é uma exclusão da base de cálculo. Se a minha base de cálculo é menor do que o valor a ser excluído,
não vai ficar com saldo para o próximo mês. Não vai ficar com saldo nos períodos seguintes, tá bom? Ele se esgota no mês em que eu compensar. Eu estou dando o entendimento pelo que está aqui, da Receita Federal do Brasil. Alguém pode dizer assim, ah, Mauro, mas tu é pró-fisco. Não, eu estou dando a versão, a minha interpretação, pelo que está aqui, tá? Pelo que está no material que a própria Receita tornou público. Depois, todavia, excepcionalmente, então só a partir desta forma, mesmo que a pessoa jurídica esteja utilizando a versão 3.1 e posteriores dos programas da FD Contribuições, os fatos geradores até 31 de dezembro de 2018, a versão em referência não disponibiliza esse registro. Então, ele só vai disponibilizar a partir de janeiro para eu poder assentar esses valores. Quem é que entrou aqui? João Alexandre dos Santos. Diz para nós onde é que tu está falando, João. O Luciano Jacobi. Alessandra Eschler. Está aqui de Porto Alegre, bacana. Eu também estou em Porto Alegre hoje. Estou aqui na Decision IT. Então, beleza. Excepcionalmente na escrituração referente ao período de apuração janeiro de 19, poderá a pessoa jurídica demonstrar os valores de ajuste de redução ou acréscimo da base de cálculo da contribuição entre as diversas bases da contribuição referente aos períodos de apuração ocorridos até 31 de dezembro de 2018. Então, o fisco está dizendo que, em janeiro, excepcionalmente, tu pode pegar as escriturações de todo o período que tu pediu e ganhou transitado em julgado, tem uma decisão transitada em julgado, que te autoriza a fazer a exclusão da base de cálculo. E se essa exclusão da base de cálculo é o ICMS recolhido ou a recolher, vai usar o registro 1050 e esse registro 1050 vai dar lastro para fazer o N215 e o N615. Agora, vamos pensar o seguinte. Tem muitas decisões que são transitadas em julgado, mas que reconhece o direito do contribuinte de excluir o ICMS destacado em nota. Aí complicou. Porque aí eu não vou usar o 1050, que é para proporcionalização conforme a CST. Aí o que eu tenho que fazer? Retificar as N operações, os N livros da minha FD Contribuições, excluindo da base de cálculo o valor do ICMS de cada uma das operações. Tá? Então, quando a decisão é do ICMS destacado, eu tenho que ir lá e retificar a FD Contribuições, excluindo o ICMS destacado na nota, que está ali junto do documento, da base de cálculo da FD Contribuições. Lá no registro 670, nos registros, em todos os outros registros. Ou no 690, no consolidado e assim por diante. Tá? Então, quando a gente faz a exclusão da base de cálculo, conforme a Receita está preconizando, que é o ICMS recolhido, que é o ICMS apurado, então, onde tem débitos e créditos, aí a Receita disponibiliza o 1050 para fazer a proporcionalização. Quando é o ICMS específico destacado na nota, aí eu tenho que voltar e fazer a retificação de todo o período. Tá? Entendo que seja assim. Ixi, riscou. Entendo que seja assim pela minha interpretação. Tá? Então, aqui, se a gente lê, eu interpreto dessa forma. Então, tanto que no próprio guia apático ele diz: deverá demonstrar os valores referentes aos períodos de apuração ocorrida, de forma a demonstrar a Receita Federal do Brasil, mês a mês, os valores de ajuste que tem direito, decorrente do processo judicial que autoriza e reconhece o direito de proceder ao ajuste na base de cálculo mensal das contribuições, ou decorrente de dispositivo legal ou de ato administrativo. Então, ele mesmo coloca desta forma. Tá? Então, neste caso, em que eu tenho uma decisão, eu posso justificar através do 1050 sem fazer as retificações. Quando eu tenho essa decisão de excluir do ICMS, excluir da base de contribuição, do PIS e da COFINS,
o ICMS tacado em nota, então eu tenho que partir para uma retificação. Dá mais trabalho, tem mais dinheiro, né? Tem mais recurso financeiro neste reprocessamento, mas aí eu preciso fazer a recuperação toda, preciso fazer a reescrituração, fazer a reapuração e a reescrituração. Tá? Quando é o transitado em julgado do ICMS apurado, aí eu tenho o recurso do 1050. Quem mais que está com a gente aqui? Simone Ferreira, boa noite. Está falando. Deixa eu ver, Simone Silva da RSM Brasil, em São Paulo. Adilson Bergo, BH, Minas Gerais. Saudade de Minas Gerais. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta até aqui, meus amigos? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Tá todo mundo... O João Alexandre está nos falando aqui que está falando de Lambari, Minas Gerais. Alguém tem algum comentário, alguma situação para colocar aqui para a gente? Porque ainda tem o seguinte, ó. Aqui eu estou fazendo o caminho feliz, né? Eu tenho uma FD ICMS-PI, pego os valores, proporcionalizo pelas minhas CSTs, bacana, legal. Eu poderia ter casos em que eu estou discutindo outras questões com o fisco e poderia impactar na apuração, já impactaria na apuração do ICMS. Então eu ficaria assim, uma decisão transitada em julgado de PIS e COFINS que está usando como base uma apuração de ICMS que também está sendo discutido, mas que não está ainda transitada em julgado. Poderia estar numa ação, numa tutela antecipada. Poderia estar com uma ação cautelar, né? Então, e aí o ICMS que está na FD ICMS-PI, ele estaria provisório. Imagina. Aí eu vou fazer a escrituração da FD contribuições, vou fazer a reapuração com base na FD ICMS-PI que tem ainda precariedade na sua apuração. Aí fica mais divertido, né? Fica mais desafiador. Tá? Pode acontecer. Pode acontecer também em que a minha operação estava com saldo credor de contribuições sociais. Acontece, por exemplo, no caso do exportador, né? Então ele tem poucos débitos porque as exportações, como se sabe, elas ficam imunes à contribuição, às contribuições sociais. Mas eu posso ter operações tributadas de ICMS, não de exportação, né? Porque a Lei Candir tirou, mas eu poderia ter outras operações tributadas de ICMS, e essas operações tributadas de ICMS excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS, que vão ser bases de cálculos pequenas. E aí caímos de novo naquela de ter uma base negativa, que não existe base negativa, o limite é zero. Então, se eu tenho um total de ICMS de 100 para excluir uma base de 90, o limite é 90, não vou excluir mais do que isso, porque não pode. Não existe base de cálculo negativa nas contribuições sociais, como é o caso, por exemplo, da contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Mas aquela tem previsão legal. Uma coisa importante também é não considerarmos o ICMS a ser excluído da base de cálculo como um crédito. Não é um crédito. Ele é um valor de ajuste. Um valor de ajuste que eu vou retirar da base de cálculo. Tá bem, gente? Bom, essa coluna ficou super técnica, né? Mas eu acho que é importante todo mundo dar uma compartilhada aqui no Facebook, tá? Exatamente para que muitas empresas, eu resolvi fazer isso, essa coluna, porque muitas empresas, não tendo decisão judicial, ao lerem apenas, que é uma mania dos técnicos, de simplesmente olhar as especificações dos registros, do que é que precisa ser feito, não leem as instruções. E não lendo as instruções, e não lendo a solução de consulta, acabam por fazer
a exclusão da base de cálculo sem nenhuma autorização. Tá? Eu não estou dizendo que não possa fazer. Só estou alertando que o fisco criou este registro para as empresas que têm uma decisão transitada em julgado. Mas, Mauro, a minha empresa vai fazer, tendo ou não tendo decisão judicial. Risco tributário, gestão de risco. O fisco pode fazer uma malha e olhar lá que aquele contribuinte não tem um processo judicial. Não tendo processo judicial, como é que ele está usando o 1050? Ou como é que a base de cálculo dele está diferente do seu faturamento? É muito simples de fazer isso. E o fisco tem todos os mecanismos para fazer. Ele pode fazer uma malha e fazer esse pente fino e descobrir quais são os contribuintes que fazem, mesmo não tendo uma decisão judicial, uma exclusão da base de cálculo. Tá bem? Então, ele pode fazer isso a qualquer momento. Vamos ver, o André Luiz está fazendo uma pergunta. As decisões judiciais, no geral, estão mais voltadas para a exclusão direto da nota fiscal ou de acordo com a SCI. Tem de tudo um pouco. Pelo levantamento que a gente teve acesso aí, tem de tudo um pouco. Tem decisões que não mencionam, não dizem, só dizem que é para excluir o ICMS, dizendo que o ICMS não é faturamento, que é o entendimento do STF, tá? E o STF disso já definiu, ele só não definiu qual é o ICMS, se é o destacado na nota ou se é o apurado lá no final do mês. Então, tem de tudo, tá? E, inclusive, tem outras decisões que não são nem uma e nem a outra. Tem outras decisões ainda, no TRF4, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, né, que trata dos 3 estados do sul, TRF4 colocou como numa das ações, não sei também quem foi que pediu, como pediu, mas colocou que excluiria o ICMS na hora de tomar o crédito, não tomaria um crédito menor, e na hora de fazer a tributação da saída também faria a exclusão do ICMS. Então, faria a exclusão do ICMS destacado na nota na entrada e o ICMS destacado na nota na saída. O que parece até mais lógico, né? Mas não foi isso que o STF julgou. Mas, de qualquer forma, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi proferida a sentença, nesse caso, a favor do contribuinte, para que calculasse dessa forma, excluindo o ICMS tanto na entrada quanto na saída, reduzindo a base de cálculo do crédito e do débito. Né? Também tem isso, tá, André? Então, tem de tudo e mais um pouco. Meu amigo Fabrício entrou aqui agora, estivemos juntos no final de semana, e grande amigo, grande colega, produtor de software também, na área de saúde e atendimento hospitalar, grande figura. Então, meus amigos, é isso. A gente está encerrando a nossa coluna aqui, colocando para vocês a possibilidade de quem chegou agora. Opa, peraí um pouquinho que eu não mencionei. Ah, não, mencionei sim, a Simone está aqui também. Para quem está chegando agora, eu vou encerrar aqui a coluna ao vivo, sempre pedindo para vocês para que compartilhem, para que curtam, para que chegue mais longe possível essas nossas transmissões, de forma que possa chegar para todo o Brasil informação de qualidade, tá bem? Pelo menos eu pressuponho que seja de qualidade, porque o número de visualizações cada dia aumenta mais. A cada semana a gente tem um lote maior de pessoas que se interessam pelos nossos comentários aqui na coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni, segunda-feira, às 18h45, todas as segundas-feiras, às 18h45, sempre que possível, ao vivo e sempre com muito entusiasmo para a gente poder fazer uma interação bacana aqui. Tá bem, gente? Um beijo. Quero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês tenham uma semana cheia de saúde e que a gente possa se encontrar na próxima segunda-feira. Tá bem? Por favor, curtem,
curtam e compartilhem os vídeos da nossa coluna para que a gente possa chegar mais longe. Quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, mais relevante fica o conteúdo no Facebook e o Facebook disponibiliza isso na timeline de mais pessoas. Então, é por isso que eu peço que vocês façam os seus compartilhamentos para a gente junto fazer uma corrente do bem aí e levar informação para quem está com dúvidas sobre o sistema público de escrituração digital, sobre o SPED. Tá bem, meus amigos? Um beijo e até segunda-feira que vem.